Olá, caros alunos, bem-vindos novamente à nossa aula de Geografia. Então, hoje nós começaremos com uma revisão de todo o conteúdo, que nós vimos durante o nosso período de aula, tanto online como o nosso período de aula presente, tá? Eu vou começar primeiramente dividindo o vídeo para não ficar muito grande, para não ser tão cansativo, tá? Então, provavelmente vocês terão 2 vídeos de revisão em geografia, tá? Então, o início do nosso livro, ele fala um pouquinho, da relação do homem e do espaço geográfico, né? Então, nós começamos perguntando, o que é a geografia, né? Então, a geografia, ela surgiu aí na Grécia Antiga, a partir da união de 2 palavras, a palavra geo, que significa terra, ou superfície terrestre, e grafia, que vem de graphen, que significa escrita, tá? Então, nada mais, nada menos, a geografia, ela descreve a superfície terrestre, tá? Nesse caso, então, como é descrever a superfície terrestre, né? Então, nós estudamos tudo que está na superfície terrestre, tá? Essa ideia principal, ela existia já, tá? E essa palavra geográfica, ela foi criada, tá? Através das observações da Terra, porque havia uma necessidade de descrever a Terra. E aí, a gente tem também a questão, depois de descrever a Terra, a compreensão da ocupação do espaço, porque o espaço que nós habitamos, Então, como é que o homem ocupa esse espaço? Qual é a relação do homem com a Terra, Então, desde o do nosso nascimento, do nosso primeiro encontro com os nossos pais e avós, com os tios e primos, a gente aprende a falar, a utilizar palavras, a usar idiomas, Então, isso já existe há centenas de anos, tá? Então, dessa forma, nós podemos afirmar que quando chegamos ao mundo, tudo isso já existia, Então, o fato de tudo isso já existir, Então, durante a história da vida, não começa quando a gente ingressa nessa história da vida, Mas ela começa muito antes do que nós imaginamos, Então, a partir do momento, que a nossa vida ela é iniciada na Terra, nós começamos a fazer parte da história do presente, tá? E é importante que vocês percebam, que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios, primos, ou seja, da nossa família, heranças, tá? A herança de conhecimento e do planeta, a gente herda o quê? As heranças da natureza, as construções antigas, o conhecimento das pessoas e outras coisas, tá? Os primeiros homens, eles passaram a conhecer a Terra e a aprender sobre ela e como viver nessa Terra, tá? E isso foi passado aí adiante, para que nós, seres humanos, tivéssemos aí, então, um bom convívio, e aprendêssemos, então, sobre o nosso planeta, A pessoa que estuda a geografia, lembram lá? Uma palavrinha assim, bem ligada mesmo à geografia, que é o geógrafo, Ele é um profissional, ele é responsável pelo estudo da superfície e dos aspectos da Terra. O que ele estuda? O solo, o relevo, vegetação, o clima, os recursos hídricos, Lembrando que quando nós ouvimos falar da palavra hídrica, é relacionado à água, tá? E também ele estuda a ligação do homem, com o meio em que se vivemos, Então, o meio que o homem vive, ele estuda toda essa relação. E aí, para não ficar assim tão pesado, para um geógrafo fazer tudo sozinho, houve a necessidade, então,
de dividir a geografia em duas partes, né? Ou seja, em dois ramos, né? Que é a geografia, né, física, tá? E a geografia humana, né? Então, a geografia física, ela cuida dos aspectos físicos do planeta, né? Do solo, da geomorfologia, que é o relevo, né? Então, a palavra geomorfologia remete-se ao relevo. Ela cuida de como as águas, né? Como os rios fluem no nosso planeta e como os mares funcionam, né? Ela estuda os mapas, né? Que é chamado de cartografia. E estuda o clima, né? Então, estuda o furacão, as ventanias, né? As nuvens, tá? Então, isso tudo faz parte da geografia física, tá? E o outro ramo da geografia é a geografia humana, tá? A geografia humana, ela se preocupa com as relações sociais. Então, o que é essas relações sociais, né? Então, é como o homem se comporta na sociedade, é como o homem se entrosa com as outras pessoas, né? Então, esse estudo de lugar e do espaço vivido pelas pessoas tem uma grande importância para a ciência, tá? E aí, a gente falando um pouquinho, né, de lugar, né? O que é o lugar? Então, o lugar é onde nós vivemos, né? Onde acontece as relações das pessoas, é onde as pessoas vivem, né? Se diz respeito a onde nós trabalhamos, onde nós nos divertimos, onde estabelecemos relações próximas com outras pessoas e também com o espaço, tá? Então, lugar é onde nós vivemos. E a paisagem, né? Qual que é essa diferença do lugar e uma paisagem, né? A paisagem, ela é um conjunto de elementos, sejam eles naturais, sejam eles culturais. Olha, prestem bem atenção que eu tive bastante aluno que errou isso na prova, tá? Então, é composta por elementos naturais, por elementos culturais e de tudo que é construído pelo ser humano e que pode ser captado pelo sentido da visão, tá? Então, lembra, em sala de aula, eu chamei vocês lá fora, nós saímos da sala, né? E olhamos ali pela grade da parte de cima ali da escola e eu falei para vocês, olhem essas montanhas aqui no fundo do bairro do Cocaia e as casas que estão em volta do bairro. Tudo isso forma o quê? Uma paisagem. Se eu olhar uma praia, ela também forma uma paisagem, tá? E o espaço geográfico? O espaço geográfico, a gente observa ele, né, tanto nos estudos e nos conceitos de lugar, como nos de paisagem. O ser humano altera o mundo natural. O ser humano, ele polui, ele constrói, então ele altera o mundo natural. Então, dessa forma, nós percebemos, então, que diversas paisagens em que as interações humanas são constantes, e dessas interações, então, podemos dizer que surge o espaço geográfico. Então, o espaço geográfico é as diversas paisagens juntamente com as interações humanas constantemente, tá? Porque a sociedade, ela cria e recria a todo tempo. E nós temos dentro desse contexto, né, de paisagem, a paisagem natural e a paisagem modificada. Então, a paisagem natural é tudo aquilo intocado pelo homem, é tudo aquilo que o homem não colocou a mão. Então, vejam que tem uma foto, né, no vídeo de vocês que mostra uma linda cachoeira com várias árvores ao redor. Isso é uma paisagem tocada. Então, isso é uma paisagem natural. E depois nós temos aí, né, uma fotografia
onde mostra a cidade, né, com pontes, um rio, né, vários prédios, né, uma construção enorme. Isso é uma paisagem modificada, transformada pela mão do homem. Então, a paisagem, ela é dividida também em dois termos, natural e modificada. E para o homem desenvolver tudo isso, ele precisa ter técnicas, né? E o que são as técnicas, né? Como nós podemos definir as técnicas, né? Então, as técnicas, elas são conjuntos de saberes e conhecimentos que nos ajudam a realizar algo pensado. Ou seja, quando eu vou fazer um bolo, eu preciso ter a receita, ter os ingredientes. Se eu preciso bater uma clara em neve, se eu for bater à mão, eu tenho que ter uma técnica para bater. Então, nós sabemos que a técnica para que eu bata uma clara em neve, para que essa clara em neve ela fique bem firme, eu preciso estar com o garfo na posição correta e eu tenho que bater sem parar no mesmo ritmo. Isso é uma técnica, tá? Então, técnica é tudo aquilo que nós conseguimos utilizar. É todo um conjunto de tudo que você aprendeu e que nós conseguimos colocar em prática, tá? Então, esse é o conceito de técnica. E aí, falando um pouquinho, né, então, do surgimento, né, aí da Terra, né, e do formato dela, né, porque há 4,5 bilhões de anos, aproximadamente, houve o surgimento da Terra e vários cientistas começaram a discutir sobre o formato da Terra, sobre como que era a composição não só da Terra e do espaço, tá? E aí, lá na Grécia Antiga, um homem chamado Aristóteles, isso aconteceu há 384 anos antes de Cristo, tá? E esse homem, Aristóteles, ele defendia uma ideia de que o universo seria um enorme círculo infinito, que o universo não tinha fim e que a Terra estaria no centro do universo. E para isso, ele deu um nome de geocentrismo, tá? Então, ele achava assim, que tinha a Terra no meio, né? E ao redor da Terra girava a Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, todos os astros. Todos eles giravam em volta, tá? Da Terra, ao redor da Terra. E aí, mais lá na frente, depois, um outro homem chamado Copérnico veio, né, com a teoria, né, uma fórmula de Ptolomeu, tá? Porque ele andou observando o movimento da Lua e ele elaborou várias tabelas. E depois que ele elaborou essas tabelas, né, então o Nicolau Copérnico, após elaborar essas tabelas, houve então aí, né, ele observando esse movimento lá, houve outras ideias de como poderia ser realmente essa relação do planeta Terra com o espaço. E aí surgiu a teoria heliocêntrica após 14 séculos. Olha como demorou, tá? Então, a teoria geocêntrica, ela foi contestada pelo matemático, pelo Nicolau Copérnico, que elaborou uma outra teoria, que é o heliocentrismo, né? O heliocentrismo, segundo a qual o Sol é o verdadeiro centro do universo. Então, para Copérnico, a sucessão de dias e noite acontece devido ao movimento da rotação da Terra sobre o seu eixo. O que é o movimento da rotação da Terra sobre o seu eixo? A Terra gira em torno dela mesma. Não é o Sol que gira em torno da Terra, não é a Lua que gira em torno da Terra. Então, por isso nós temos noite e dia, tá?
por conta desse movimento, e esse movimento é o movimento chamado rotação, ok? Passando um pouquinho, então, dessa formação do planeta, né, dessa informação sobre os astros, a gente começa, então, a entrar um pouquinho nas grandes navegações, né? Então, entre o século XIII e o século XIV, lá na Europa, os astrônomos, eles foram desenvolvendo várias teorias, né? E eles observavam várias teorias sobre a Terra e sobre os astros celestes, né? E aí surgiu, no meio disso tudo, uma nova classe social chamada burguesia, que tinha em mente sempre estar enriquecendo, que entrou então com aliança com vários reis para garantir pagamentos de taxas e dinheiro para formarem exércitos e profissionais, que iam garantir então essa segurança do reino e aumentar o seu capital, aumentar o seu dinheiro, e também para a própria burguesia ela se proteger. Então, além disso, os estados reais financiavam com o dinheiro dos impostos descobertas de rotas comerciais para que os países enriquecessem, né? Então, a partir daí, houve um processo de expansão desses negócios dos burgueses, dos homens ricos, né? E teve, então, o início de uma fase avançada, com um conhecimento mundial e principalmente com conhecimento focado nos europeus. Então, nessa passagem de século, do século XV ao século XVI, dentre todos os reinos, Europa e Portugal e Espanha eram os que mais se destacavam, eram os que mais reuniam condições para expandir, eram os que mais tinham condições de viajar com os seus navios, né? Por via das rotas marítimas, né? E através do Oceano Atlântico, né? Então, Portugal e Espanha, eles se localizavam na Península Ibérica, né? Na porção mais oeste da Europa, e por isso eles estavam numa posição muito privilegiada, né? Essa posição fazia com que Portugal e Espanha conseguissem ter acesso a outros países, né? Para buscar mais riqueza para o seu reinado, né? Então, dessa forma, eles começaram, por essa posição privilegiada, eles começaram a conquistar novas terras. Foi assim que os portugueses, né, chegaram aqui no Brasil, através das navegações. E aí, além disso, né, alguns países tinham um acúmulo de riqueza. E esse acúmulo de riqueza permitiu, olha aí a técnica de novo, permitiu que eles desenvolvessem várias técnicas, e essas técnicas possibilitaram cada vez mais que as navegações fossem cada vez mais intensas e mais especializadas, né? E esse período recebeu o nome de grandes navegações, tá? E foram, ao longo do tempo, essas grandes navegações, elas foram, né, se expandindo, o acúmulo de riqueza foi maior e eles chegaram, então, a outros países como Inglaterra, Holanda e França, né? E acabaram, então, percorrendo grandes extensões e descobriram novas terras pelo mundo todo. Então, esse processo todo nós chamamos de expansão marítima. Vocês podem observar no livro de vocês, né, que tem aí um mapinha da expansão marítima, né, que mostra, então, várias as rotas que os portugueses e os europeus fizeram. Inclusive, eles passaram aqui no Brasil e até próximo mesmo de Cuba. Eles viajaram quase pelo mundo todo. Chegaram até a Índia, né? Então, pessoal, é isso. Essa nossa primeira revisão para que nós começamos a retomar as nossas aulas. Eu espero em breve que nós possamos ter uma aula presencial, se Deus quiser, quando a pandemia acabar, estaremos de volta em nossa sala. Obrigada.